E nós estamos já no segundo mês consecutivo com redução dos indicadores. Isso mostra que a política pública está funcionando. Feminicídio só no primeiro semestre desse ano, que é o último ano do seu governo, cresceu 10%, contra uma queda de 2,5% no país. Então o país está funcionando, São Paulo não está. Quando você compara um dado de São Paulo com de um outro estado da federação, você tem que perguntar como é que aquele governador pegou o estado e como que ele entregou, que é o que eu estou fazendo com você. Eu não posso comparar São Paulo com outro estado da federação sem lembrar da onde o governador partiu. Quando eu falo, você caiu do 3º lugar para o 10º lugar na educação, eu estou fazendo uma comparação de você com você mesmo. Você perdeu posições. E o feminicídio cresceu 10% agora no semestre, contra uma queda de 2,5% no país. Pessoal, domingo agora aconteceu o debate entre Haddad e Tarcísio, e o que se viu foi uma verdadeira de uma surra do Haddad, que sempre estava ali mostrando a realidade que o Tarcísio tentava ali de alguma forma distorcer, maquiar, ou até mentir mesmo, né, para se justificar ou fugir das suas responsabilidades como governador. Ou seja, nesse debate, a gente tinha um lado realmente preocupado com o bem-estar do povo do estado de São Paulo e propositivo no sentido de apontar ali possíveis caminhos dentro da realidade para conseguir melhorá-la, e do outro um debatedor acuado, tentando esconder suas cagadas e dando aquelas lacradinhas para gerar cortes entre os reaças do interior do estado, né? Não que a capital não tenha reaça, tem muito, tá? Capital paulista, São Paulo tem muito. E as estatísticas mostram isso de forma muito, muito clara. Mas esse debate aí, ele mostrou quem de fato tem projeto para São Paulo e está preparado para implementá-lo, o que é mais importante ainda, né? E quem sequer tem conhecimento dos dados do próprio estado que governa. Nesse primeiro trechinho aí, que eu separei para falar sobre o debate, eu sei que já é quarta-feira, o debate foi domingo, eu já falei, gente, o canal não é de hard news, tá? Eu trago reflexões e análises para contribuir com a conscientização política das pessoas para que elas entendam que o projeto petista é o melhor projeto de país para o nosso povo. É isso, então nem sempre vai acontecer, o debate aconteceu domingo, então segunda eu já vou, nem sempre. Tem vídeo na fila, tem coisas na fila. Mas hoje eu estou falando, estou dando as minhas considerações, fazendo a minha análise e minhas reflexões sobre o debate. Então, nesse primeiro trechinho que eu separei, aí, isso já fica muito, muito claro com o Haddad tendo que explicar que em São Paulo, no governo do Tarcísio, o feminicídio cresceu em 10%, contrastando com o dado nacional que é de queda de 2,5%. Que significa o quê? Significa que não, a política pública do Estado de São Paulo destinada a prever e combater esse tipo de crime específico não está funcionando. Não está. Se estivesse funcionando, estaria caindo, mas está subindo. Enquanto que a nível federal, tá funcionando, e essa queda de 2,5% comprova isso. Não tem discussão, gente. Contra dados e fatos, não há argumentos. Outro ponto muito importante desse trecho é quando o Haddad escancara que o Tarcísio pegou o Estado em 3º lugar na educação e caiu para 10º. É como ele disse, gente, é comparar ponto de partida com ponto de chegada. É justa a comparação, tá? É ponto de partida com ponto de chegada da administração desastrosa do Tarcísio em São Paulo. O que vai de encontro a essa narrativa de bom administrador que circula por aí, né? No submundo da extrema-direita. Então o nível de preparo entre o Haddad e o Tarcísio ficou escancarado nesse debate. Inclusive teve um outro trecho que eu separei aqui que corrobora perfeitamente com o que eu estou dizendo. Onde o Tarcísio acusa o Haddad de dividir o palanque, né, com alguém do crime organizado. Gente, a saída do Haddad foi uma saída espetacular, dizendo para o Tarcísio que ele não sabia se tratar de uma criminosa, mas que se ele soubesse, daria voz de prisão para ela, e mandou ele baixar a bolinha, né? Porque essa altura do debate ele já estava fazendo muita gracinha, já estava querendo aparecer, né? E mais uma vez, gente, não se trata de torcida, a galera confunde muitas coisas aqui. Ah, mas é claro que você vai falar isso, Adriano, você é petista, ó. Cara, fatos e dados não têm ideologia, eles apenas existem, eles apenas estão lá. Tá? Agora, o que você vai fazer com eles é que vai mostrar o seu nível de honestidade. Então o Tarcísio ficou o tempo todo maquiando os dados,
né? Ele ficou fazendo isso o tempo inteiro, enquanto que o Haddad jogava os dados na cara dele. É isso. Não tem muito mistério. Basta você conhecer bem a realidade como o Haddad conhece. E aí isso vai ficar claro no trecho. Vamos ver? Ó. Por sinal, nós temos uma cena ruim, que é a cena de membros do poder, inclusive o doutor Fernando Haddad, no palco com a traficante que comandava o tráfico na favela do Moinho, depois da operação. Nós temos coragem para resolver o problema. Ô Tarcísio, que deselegância, rapaz. Acho que eu vou saber quem é do tráfico. Você acha que eu conheço o tráfico como você conhece? Se você sabia que ela era uma traficante, por que você não foi lá prender? Eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria dado voz de prisão para ela. Eu não tenho esse tipo de proximidade com nada do que você está falando. Então você respeita, abaixa essa bola. Eu não acho que nós estamos bem na segurança pública porque está faltando comando. O governador não organiza as forças de segurança no seu gabinete. É sempre uma coisa terceirizada, é sempre para responsabilizar alguém e nunca para chamar a si a necessidade de organizar a inteligência para combater o crime organizado. Só a truculência não vai resolver. Ou você combate o andar de cima, asfixia financeiramente o crime organizado, ou nós vamos continuar vendo o Comando Vermelho no Vale do Paraíba, nós vamos continuar vendo as milícias na Baixada Santista, nós vamos continuar vendo as milícias agora em Campinas surgindo debaixo do nosso nariz. Tá aí, gente. Foi o tempo todo desse jeito o debate. Um jogo de gato e rato, onde o Tarcísio, o rato, né, muito mal preparado, até mesmo para esconder a realidade, né, tomou uma verdadeira surra. E eu espero de verdade que esses debates aí que vão rolar ainda sirvam para quê? Para trazer mais eleitores para o lado do Haddad. Que o eleitor paulista não cometa o mesmo erro que cometeu em 2022. Elegendo um cara que, para começar, vamos lá, sequer é do estado de São Paulo, tá? Tarcísio é carioca, e não é daquele tipo que mora lá há muitos anos, não. Ele só mudou para lá para disputar a eleição para o governo do estado, tá? Então ele, por não ser daí e por não morar aí há muito tempo, sequer conhece as nuances dos problemas estruturais de São Paulo como o Haddad conhece. O Haddad é daí, gente. Segundo, que tudo que ele sabe é o quê? É fazer pedágio, privatização, paliativos na segurança pública que não atacam de fato a raiz do problema. Não tem um serviço de inteligência que funcione, que estanque esse fluxo de dinheiro infinito que o crime organizado tem de cima para baixo, não é de baixo para cima, que não vai resolver nada que ele faz. E o Tarcísio acaba fazendo o quê? Mais do mesmo. Típica mentalidade do carioca reaça, como o Cláudio Castro fazia lá no Rio também. Então o Tarcísio, gente, entendam, e qualquer um que faça isso não quer combater crime organizado coisa nenhuma. O que ele quer é matar preto, pobre, periférico, mantendo ali o fluxo de dinheiro que vem de cima, não de baixo, e perpetuando esse ciclo de morte pelo Estado que o conceito de necropolítica do camaronês Aclibembe explica muito bem. Então essa gente da extrema-direita quer, na verdade, é que esse ciclo nunca acabe. Por quê? Porque é um ciclo muito lucrativo e, ao mesmo tempo, serve muito bem para o pânico moral que eles fazem. Eles querem tratar uma infecção com um analgésico, é isso. Não querem tratar o problema de fato. E isso é algo muito claro para mim, não sei para você, mas para mim é. E o que me deixa perplexo é a quantidade de gente no estado de São Paulo que ignora tudo isso, gente. Que ignora tudo isso e preferem continuar vivendo desse jeito, com a educação despencando, com o feminicídio explodindo, com a segurança pública em frangalhos que só sabe fazer necropolítica, com pedágio caro, com serviços caros, com tudo caro. Isso é um retorno de qualidade. Mas ainda assim, em nome de um antipetismo imbecil, tá? De um reacionarismo imbecil, querem manter o Tarcísio como governador em detrimento de um cara tão preparado quanto o Haddad para lidar com tudo isso. E o que é melhor, não só para lidar, como avançar, melhorar. Então que você, que é cidadão do estado de São Paulo, possa refletir sobre o que é melhor para sua vida no cotidiano. O que você prefere? O simples fetiche de não ter ninguém do PT no governo, porque sei lá, porque te falaram que o PT é o demônio, porque te falaram que o PT vai fechar a tua igreja, ou que vai botar gente para morar com você dentro da tua casa, coisas que até, gente, coisa que até mesmo crianças sabem se tratar de mentiras. Ou você prefere ter uma vida melhor e que vai melhorando cada vez mais em todas as áreas?
O Haddad deu o caminho das pedras aí, ó. Porque em São Paulo a coisa não tá funcionando. E no Brasil tá. É isso. Quem tá errado, o Brasil ou São Paulo? É o Lula e o Haddad ou é o Tarcísio? Será que o PT é esse demônio todo? Ou quem pintou o PT para você desse jeito sabe muito bem que se eles vencerem, o Estado vai avançar tanto, mas tanto, que até mesmo vocês, antipetistas, terão que dar o braço a torcer. Será que não é isso? Sei não, hein? Mas acho que tem muito disso aí também, viu? Já passou da hora, gente, da gente quebrar essa barreira do reacionarismo paulista, desse antipetismo lavajatista e colocar um governador progressista aí. Alguém que de fato se preocupe com o povo e não só com a elite do atraso. Agora, a pá de cal mesmo foi quando o Haddad jogou na cara do Tarcísio o negacionismo típico da extrema-direita, tá? Negacionismo das mudanças climáticas, negacionismo da vacina. E agora o Tarcísio está tendo que lidar com o surto de sarampo lá em São Paulo. E está seguindo a cartilha, diga-se de passagem, Jair Bolsonaro de lidar com a coisa da pior maneira possível. E bem no meio de um surto de sarampo, os parças do Tarcísio, né? Tipo Nicolas Ferreira, tipo Júlia Zanata e todo chorume bolsonarista estão ressuscitando a merda da campanha antivacina. Ou seja, o estado de São Paulo vive um surto de sarampo e a extrema-direita faz discurso antivacina. Mas olha que ideia desse pessoal, né? E aí o Haddad vai citar a falta de responsabilidade do Tarcísio. Por quê? Porque se continuar assim, gente, outras doenças já erradicadas podem voltar e complicar a vida do povo. E o Tarcísio simplesmente não tem resposta, gente. Tenta lacrar, dá aquelas lacradinhas dele, mas até para lacrar o sujeito é ruim, ele é fraco. E o Haddad ali simplesmente falando sobre a realidade, sem firula, sem sacanagem, só no argumento. Vejam. Tarcísio, nós vamos enfrentar... Tem um problema com vocês, que é o negacionismo. Vocês negam a mudança climática, vocês negam a vacina. Você agora está vivendo um surto de sarampo em São Paulo. O teu grupo político está fazendo propaganda anti-vacina agora na internet. O sarampo está voltando. Daqui a pouco, Tarcísio, se continuar essa loucura dos teus correligionários e apoiadores, nós vamos ter volta de outras doenças erradicadas. Poliomielite, muita coisa que o Brasil fez muito esforço para erradicar, vocês negam. Outra coisa que vocês negam é a mudança climática. Você não tem um plano hídrico à altura de São Paulo. Você não tem. São Paulo viveu incêndios em 2024 como nunca. O investimento em defesa civil não avança. O investimento em reservação de água no interior de São Paulo não avança. Se não fossem as obras do Alckmin aqui, na região metropolitana, 10 anos atrás, hoje você teria um problema dramático de abastecimento de água. Nós podemos ter uma seca por causa do El Niño e nós estamos correndo o risco de ter falta d'água em São Paulo por falta de investimento. Tá aí, gente. Conforme eu disse, não foi um debate, foi um atropelamento. Ah, Adriano, mas você só colocou trechinhos aí. Ok, coloquei realmente só trechinhos, porque isso daqui não é uma live de react, gente. Isso é um vídeo, né? É diferente. Mas então eu sugiro que você confira. Vai lá, assiste o debate na íntegra e depois volta aqui nos comentários e diz se tem algo de errado na minha leitura. Porque, repito, a tônica do debate inteiro foi exatamente essa. O Tarcísio tentando fugir pela tangente nas questões que ele sabe muito bem que iriam, digamos, prejudicar a performance dele no debate, né? Ele ia ficar ali desmascarado, tentando... Aí ele ficou tentando ali minimizar, relativizar, distorcer, esconder dados da realidade que comprovam absolutamente tudo, inclusive que o Haddad jogou na cara dele. Então ficou o tempo inteiro desse jeito. E eu só espero que a cada surra dessas que o Haddad der nele, até as eleições, que faça cada vez mais pessoas que têm a intenção de votar no Tarcísio, de mudarem de ideia, quem sabe? Claro, né, gente? Isso não vale para o núcleo duro do bolsonarismo que vai votar nele independente de qualquer coisa. Essa gente bebe detergente, então, claro que eles não vão mudar de ideia. Mas é isso.